Ei, estudante! Você sabia que temos uma biblioteca inteira à nossa disposição? Através do Studio, você encontra 2 ambientes que são fundamentais para a sua experiência. O sistema Minha Biblioteca, com diversos livros responsivos e até mesmo leitura em voz alta para você conseguir adquirir conhecimento de qualquer lugar. Além disso, também temos a Biblioteca Unicesumar, com diversos periódicos e artigos científicos. Nestes 2 ambientes, você encontra as bibliografias básicas e complementares de todas as matérias do seu curso. Tá esperando o quê? Acesse unicesumar.edu.br/biblioteca e expanda agora os seus conhecimentos. Unicesumar EAD. O futuro começa agora. Hoje, voltando, na aula passada, nós falamos sobre aquelas vidrarias de laboratório, falamos sobre as análises quantitativas, análises qualitativas. E aí, pessoal, são assuntos que pode entender até como bem simples, claro. Não sou perto de outras disciplinas, né? Que tem muita conta, que tem muita coisa envolvida. Claro que aqui a gente está falando de uma parte mais tranquila da química em si, né? Mas ainda assim, são partes que pode confundir muito, né? O que é qualitativo, o que é quantitativo, que vidrarias que é cada uma, o que a gente tem que fazer com cada tipo de vidraria, como cuidar, como lavar corretamente. Então, são itens aí essenciais, principalmente para a química experimental, que é o foco da nossa disciplina, né? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre a manipulação de dados em medidas experimentais. Por isso, até que eu aproveitei a fala da professora Daiane, falando aí do pacote Office, porque o primeiro item da manipulação dos dados e medidas experimentais é realmente um relatório técnico. Ainda vou voltar aqui e vamos falar manipulação de dados. Pessoal, vamos deixar muito bem claro aqui, é gravíssimo a gente falar de manipulação de dados como alteração de dados. Não é o intuito aqui. Aqui nós estamos falando da melhor forma da leitura de dados. Vou chamar a atenção porque eu não sei se vocês viram, mas recentemente teve um artigo que foi citado mais de 500 vezes da revista Nature, uma revista super conceituada, se não uma das mais conceituadas mundialmente. E esse artigo foi tirado do ar e a sua pesquisadora principal está sendo realmente investigada por diversos artigos que foram adulterados os resultados. Aqui, a manipulação que a gente está falando não é de adulteração desses resultados, e sim de observar o que é aquela medida desejada, como representar da melhor forma possível a medida que eu tenho como resultado do meu experimento. Tudo bem? Então parece que manipulação dá assim aquele entender de modificar, mas não é. É só mesmo a melhor forma de manusear aquele resultado que a gente tem, sem mudar esse resultado, sem alterar ele, e aí sim trazendo para o resultado cru, aquilo que a gente tirou de um experimento, porque não tem como alterar ele, né? A gente pode trabalhar para representar da melhor forma possível, mas a adulteração de dados experimentais é gravíssimo. Então, a gente vê que não só revistas de baixo fator de impacto, não só realmente medidas experimentais de indústrias, né? Preciso levar em consideração todas essas medidas, sim, são importantes. Não importa a revista que a gente está falando, não importa a indústria que a gente está falando, por mais pequeno que seja essa adulteração, é grave. A gente não pode fazer isso. Enquanto profissionais que vocês vão se formar e profissionais conceituados, com certeza, por favor, não façam isso. Quem quiser ficar curioso, é até legal a gente ver o quanto essa foi amplamente divulgado, claro, né? O quanto esse artigo da revista Nature ele foi realmente tirado do ar. Mostrou assim nas imagens, passou por diversos avaliadores, passou por um grupo de editorial que aprovou essa revista, aprovou esse artigo, e ainda assim tinha ali imagens e dados
descaradamente mortificados. Então, você considera que aquela pesquisa é muito bem conceituada e deve ser levada em consideração, quanto na verdade era mais uma balela e uma adulteração para chegar naquele objetivo, né? Esse artigo específico que foi tirado de circulação é um artigo sobre células-tronco. Então, imagina, mexe com a saúde, mexe com o desenvolvimento de cura de câncer, de cura de diversas doenças. Células-tronco, né, a gente sabe que é um dos objetivos para encontrar curas para doenças que a gente não entende hoje. Então, cuidado, ok? Trouxe aí a curiosidade para vocês, mas vamos falar dos relatórios técnicos primeiro. Como eu falei então desse pacote Office que a professora Daiane indicou para vocês que tem disponível, é muito legal porque independente da área que vocês forem atuar, até durante mesmo a sua formação, mas principalmente depois, relatórios técnicos, formas de apresentação daquilo que você pesquisou, encontrou e quer passar para as pessoas. Um dado por um dado, se só, um valor em si, colocar ali, ó, quantidade de aqui é 30 ml. E aí? O que quer dizer isso? É bom? É ruim? Depende da onde, por quê, como você chegou nesse resultado. Então, o relatório técnico nada mais é do que uma forma de você poder apresentar da melhor forma possível, com começo, meio e fim, tudo aquilo que você encontrou. E aqui na nossa disciplina a gente vai falar, então, especificamente de um experimento químico. Mas pode ser um relatório técnico dos mais variados temas, não só de um experimento, ok? Temos como principal aqui o início, o título. Esse título tem que ser muito claro, conciso, direto. Determinação da resistência de uma amostra de vidro. Eu vou ver o quanto esse vidro é resistente ou não. Com o título, a gente tem que ter a informação completa do que vai ser feito e de qual resultado a gente queremos encontrar. A data também é legal colocar, principalmente se vai ser um relatório técnico que vai ser divulgado, por exemplo, em toda a sua empresa, esse relatório, então, às vezes é feito mensalmente ou anualmente, então tem que ter um mínimo rastreio, né, de quando foi feito esse relatório, ou até os experimentos que você fez para poder chegar nesse relatório. E aí, pessoal, nós vamos falar de itens básicos para qualquer relatório, para qualquer descrição de um trabalho, como a introdução devidamente numerada, identificada. Essa introdução tem ali uma descrição teórica, com algumas citações. O objetivo aqui não é você fazer um TCC, tá? A gente está falando de início só de um relatório técnico. Então, aquele conceito minimamente necessário para saber o que aconteceu no seu experimento. Aqui, por exemplo, ele vai falar sobre a composição do vidro, sobre como determina essa resistência, resistência ao quê? Resistência ao calor, resistência à quebra. De acordo com quem que tem esse índice ou essa comparação de 1 a 5, de 5 a 10, ou é porcentagem de 0 a 100%, como que é medido? Essa escala é uma escala geral, é uma escala única ou é uma escala que depende de regiões ou de países? Então, realmente é uma introdução ali, ó, 3, 4 parágrafos sucintos. A gente não está falando realmente de um trabalho, nossa, você não vai aqui falar para um leigo. Relatório técnico já é para passar uma informação técnica específica, não é para alguém que vai entrar na sua empresa sem um conhecimento prévio e de repente chegar ali. Para alguém que já tem algum conhecimento, uma formação, e quando ele pegar esse relatório, ele vai ter muito claro. Ele pode não ser da sua área, mas ele vai ter muito claro aquilo que foi feito. As citações direta e indireta é o que o nome mesmo já diz. Pessoal, vai me falando aqui nos comentários. Todo mundo está muito quieto aqui nos comentários hoje. Comenta aqui qual é a familiaridade que vocês têm com as citações.
Porque tem gente que tem facilidade de entender o que é citação direta e indireta, como fazer referências bibliográficas. Tem gente que nunca utilizou esse tipo de manuseio, assim, né, da descrição do texto. Primeiro importante a se falar é que tudo que é citação tem que ser, então, como forma de paráfrase. Se for uma citação direta com aspas, aí sim você pode colocar realmente o que a pessoa disse. Se não, é plágio. Então a gente precisa identificar o que foi falado por outra pessoa, parafrasear, colocar nas suas palavras tudo. Às vezes, 5, 6 parágrafos de alguma referência, você resume aqui em 1 ou 2 linhas. E tá tudo bem, você vai tirar o que é mais importante aplicado a este relatório que você vai trazer essa informação daquela pessoa, de quem você está citando. O site da UFSC ajuda bastante nas citações científicas. O Bruno já passando uma dica aí para vocês. Esse site, então, ajuda aí. A Ana está falando que tem mais ajuda com a citação indireta. Realmente, a citação direta é aquela que a gente coloca como abre aspas e só diz o que a pessoa disse, né? Quando a gente utiliza a citação indireta, são as suas palavras identificando o que a outra pessoa colocou, mas na sua forma, né? Tem aqui alguma atividade, então, que o André estava falando, que deu algumas ideias de como citar, como não citar. Não estou muito por dentro dessa atividade aí que foi feita, não, André, mas obrigado pela dica. O pessoal aí também participou dela, não? Como é que tá? Legal. Para finalizar a introdução, nós vamos falar dos objetivos. Porque o objetivo de determinar a resistência da amostra de vidro pode ser dessa amostra conhecida ou desconhecida, como é o caso desse relatório. Pode ser de um vidro específico produzido num local tal e utilizado para essa finalidade. Qual é esse vidro? Por que você está testando essa resistência? Esse vidro precisa ser muito forte mesmo? Ele vai ser colocado sob altas pressões, por exemplo, na sua aplicabilidade? Você está fazendo essa determinação de resistência por uma amostra de qualidade ou por um teste de um novo produto que está sendo feito? Então, descrições aí sucintas do objetivo, mas que são interessantes de você realmente colocar. Sucinto, gente, 2, 3 frases ali, mais 1, 2 linhas, tá? Uma frase só, mas bem sucinto do seu objetivo. O André falou, então, que são atividades de horas complementares disponibilizadas no estúdio. Plágio não rola. Legal, aí fica a dica para vocês que não fizeram essa atividade ainda. Realmente, plágio é algo sério. Até inteligências artificiais hoje estão se apropriando de textos gerados por essas inteligências artificiais. E quando você publica utilizando aquele texto, ela vai dizer, olha, esse texto não é seu, esse texto é meu de inteligência artificial. A máquina vai dizer para você que esse texto não é seu. Então, até a inteligência artificial é considerada plágio, ok? Se você colocar aí alguns programas, a própria inteligência, se você só recortar o texto que ela te deu e colocar no seu como se fosse sua escrita, no momento de comparação vai sim indicar, porque hoje as inteligências artificiais então também tomam para si como texto deles, ok? Não podemos nos apropriar nem do texto da inteligência artificial, ok? Próximo passo do relatório. Coloquei mais aqui um pouquinho sobre as citações, então. A citação direta é quando a gente utiliza nessa forma aqui mesmo, ó. Texto recuado, abre aspas e coloque a citação falada por isso, isso e aquilo, igualzinho está na fonte. Você tem que dizer de onde é essa fonte, então aqui é de acordo com esse autor, Godoy, página 70 do livro dele, livro de 2019, e coloca a citação direta, igualzinho, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, e entre aspas. Só que o seu texto não pode estar Ctrl+C, Ctrl+V o tempo todo, né? Aqui é igualzinho, na citação direta.
Quando você vai para a citação indireta, aí sim, aí se você copiar igual é plágio. Então aqui tem que ser uma paráfrase, uma adaptação de como colocar da sua forma o seu entendimento daquilo que foi dito. O Elisandro perguntando, né, se a introdução tem que ter todos esses itens ou podemos utilizar aleatórios. Olha, o objetivo é que sim, a introdução tenha alguns itens de descrição mínimos, não necessariamente estes, ok? Então, alguma descrição teórica sobre o seu relatório técnico, além do objetivo, isso é obrigatório. As citações são interessantes, 2, 3 citações, porque dá confiabilidade para aquele seu relatório. Então, quem for ler vai entender que fala, olha, essa pessoa sabe o que está dizendo e, inclusive, pesquisou bastante sobre isso. Então, dá confiança, passa segurança de que você sabe realmente do que você está falando e que você pesquisou sobre esse assunto. Então, tem que ter uma descrição teórica, tem que ter os objetivos e na descrição teórica, pelo menos 2, 3, 4 citações. Ok, Alessandro? Já que a gente entendeu, então, as citações diretas e indiretas, vamos para as tabelas e gráficos ou imagens. Todas elas têm que estar com numeração, tabela 1, 2, 3, 4, 5, qual é? Tem que estar com o título também muito bem claro, descrito. Ó, aqui é a classificação do vidro quanto à resistência. Você tem a classe e o volume de HCl. Então, alguma coisa de volume tem a ver com essa classificação do vidro quanto à resistência. A figura ali diz preparo de café. Então, você tem que fazer uma descrição. Não é uma descrição imensa, é só aquela descrição sucinta para um título de imagem, para um título de um gráfico. E embaixo, a gente sempre tem que colocar a fonte. Se você mesmo produziu aquela tabela, você vai colocar fonte, 2 pontos, o autor. Ou seja, o autor, eu estou escrevendo esse relatório, eu mesmo produzi esse gráfico ou essa tabela. Beleza? Então, sempre tem que ter fonte também. Uma alteração é que a cada ano a gente tem mudanças nas normas ABNT. E acredito que na última, eu digo acredito porque nem sempre a gente acompanha todas, acredito que na última nós temos então que o título e a numeração de tabelas, gráficos, imagens ou de qualquer outro tipo de itens assim tem que ser acima. Antes a gente tinha que os títulos de gráficos eram embaixo, né? Das figuras eram embaixo da figura. Agora não, é tudo em cima. Até essas mudanças, já eu coloco um pouquinho alguns sites indicando para vocês pesquisarem mais. O segundo tópico que a gente vai falar então, que o relatório técnico tem que ter, são os procedimentos experimentais. Às vezes é chamado de materiais e métodos ou procedimentos experimentais, tanto faz o nome. O importante é que descreva todos os materiais que você utilizou, porque dependendo do material, a gente falou semana passada de vidrarias, por exemplo. Se você utiliza vidrarias equivocadas, o seu relatório vai estar com dados alterados. E às vezes esse resultado, então, vai comparar e vai falar, poxa, meu resultado está tão diferente desse relatório, o que aconteceu? E aí você vai ver aquela descrição de materiais e você vai ver que está usando algum material que não deveria, por exemplo. Material quantitativo quando deveria ser quali ou vice-versa. Então, materiais todos, equipamentos todos e também a metodologia. Colocou isso naquilo, transferiu, se adicionou, agitou, esperou tanto tempo para que a reação acontecesse, mudou de cor, coletou uma alíquota de tantos ml, enfim, procedimentos mesmo. Colocou em uma vidraria específica, então aqui colocou no balão de fundo redondo, ou no Becker, no Erlenmeyer, coletou com uma pipeta Pasteur ou coletou com uma pipeta graduada. O que aconteceu? Esses procedimentos ajudam porque o relatório técnico não deve ser um segredo, né? A gente quer que esse relatório realmente possa divulgar tudo que você fez da forma mais clara possível
para que quem quer que for reproduzir chegue nos mesmos resultados que você. Então, esse relatório técnico é para justamente qualquer pessoa que conseguir ler esse relatório poder falar, entendi como foi feito e consigo reproduzir com todos esses passos iguaizinhos. Então, esse é o objetivo dos procedimentos experimentais. Na sequência, resultados e discussão. Aqui, vou focar com vocês no seguinte, não queremos só o resultado. Como eu disse, não é só o valor, né? Não é só aquele volume de 20 ml. É como obteve esse valor, depois de quanto tempo agitando, teve então a mudança de cor, e aí a gente conseguiu chegar nessa reação. Essa reação então produziu um volume de tantos ml. Esse é o objetivo. Observar o resultado que você teve e analisar. Poder chegar em conclusões, sem antes falar da conclusão, mas poder analisar esses dados e discutir eles. Dizer, olha, resultado interessante, resultado esperado para aquele tipo de produto, resultado que a gente gostaria de obter, resultado fora da qualidade, então esse produto aqui precisa ser repensado na nossa linha de produção. Tudo isso a gente consegue obter a partir do relatório técnico. E aqui descritos realmente. Fotos, tabelas, gráficos, resultados de valores, resultados de volumes, de fotos mesmo, às vezes, né, de mudança de coloração. Então, tudo isso é muito interessante nos resultados. Auxilia quem está lendo a entender o que aconteceu para chegar na conclusão. E aí, na conclusão, falar, os objetivos foram alcançados? Poxa, sim. A análise de vidro foi classificada de acordo com a sua resistência e chegamos à conclusão de que a sua resistência é tal e tal, por isso e isso. Ponto. Conclusão é objetiva, conclusão é direta. A conclusão, pessoal, é aquele resumão do seu trabalho e que não deve trazer nenhuma informação nova. Todas as informações e a conclusão devem estar nos resultados e discussões. Beleza? Por fim, nós temos então as referências bibliográficas. E essas referências, principalmente, todo o trabalho, né? Mas as referências devem estar de acordo com as normas da BNT ou de acordo com, se for uma revista que você vai publicar esse relatório técnico ou um regimento interno que você está falando desse relatório, pode ser que não seja a BNT. Mas se for, vamos pensar aqui que para um trabalho completo, a BNT pede que tenha todos esses itens. Além disso, tem regras de espaçamento, regras de letras, enfim, né? Tem inúmeras regras. Além do site aqui do que o Bruno passou, né? Da UFSC, que tem bastante ideias sobre citações, eu trouxe 2 sites atualizados para vocês, agora de 2024, com as últimas adaptações das normas da BNT. Então, se você já está falando, se você já está se preparando para um TCC, para alguma coisa mais específica com as normas da BNT, aí sim colocariam as ideias, então, de todos esses itens. O André pediu aqui sobre essas imagens. André, essas imagens sobrepostas, elas foram retiradas do próprio livro, beleza? Então, foi um print aqui do livro de vocês, deste relatório técnico aqui, relatório de resistência de uma amostra de vidro. Realmente foram prints do livro de vocês, então não tem nada de novidade, só para vocês saberem que não foram imagens sobrepostas que uma foi cancelando a outra. Então, se você for abrir realmente o relatório técnico no livro de vocês, vai estar todas essas etapas aqui descritas, ok? Acho que a última que, não sei se está lá, foi essa daqui das citações, mas eu acredito que também está dessa forma lá. Beleza? Então, não tem muito problema, nenhuma novidade assim, não. Eu preferi mandar para vocês em PDF justamente pelas modificações que às vezes o PowerPoint tem de computador para computador, tá? Mas caso necessário, podem pedir durante a aula que envie o PowerPoint também, sem problemas.
Bom, relatórios técnicos, ok, finalizamos. Alguma dúvida? Pessoal, de acordo com o objetivo de vocês, qual é o relatório, qual é o trabalho que vocês vão fazer, ou então qual é realmente o cenário total, vocês vão adaptando todas essas normas. As normas da BNT mudam de ano em ano praticamente, então às vezes é difícil de realmente seguir, mas se, por exemplo, você adapta um relatório técnico para uma escrita de um artigo científico, esses artigos geralmente, assim, 98% das vezes têm regras próprias, regras de dentro da própria revista, porque assim, eles não ficam à mercê das normas da BNT. Então, dependendo do objetivo que você tiver de publicação, de escrita, sigam essas normas. Na mesma coisa para um TCC. Se você for escrever o TCC, observe se as normas da instituição estão seguindo as normas da BNT. Às vezes não são as mesmas, justamente por isso, porque a cada ano modifica, então para não ficar alterando sempre, né, essas normas, a gente adapta, utiliza uma só e passa ano ou não, se mantém aquela. Então, observa certinho quais são as normas para onde você está escrevendo. Se for para a BNT 2024, esses dois sites vão ajudar muito, ok? Agora, como a gente falou de manipulação de dados, né? Ou melhor, a melhor forma de apresentar esses dados, eu vou parar de falar desse nome manipulação, que acho que pode dar duas interpretações aqui, como a gente conversou, não é muito bom, né? Pessoal, notação científica é uma das principais formas de adaptação de colocar aquele resultado que você obteve. Porque nós temos, então, essas alterações de, às vezes, ter um número muito grande ou muito pequeno e você, então, representar de uma maneira melhor. Nós temos que, como regra da notação científica, aí é regra, toda notação científica tem que ser com o número, esse número aqui, ó, de entre 1 e 9. Então, sempre 1 e 9, não pode ter 10. Se for 10, já é 1, alguma coisa, ok? Então, se a gente falar que é um expoente muito positivo, grande, a gente adiciona casas decimais à direita. Então, se aqui é 3,2 vezes 10 a terceira, a gente vai adicionar 3 casas decimais para esse número ficar 32 mil. Não, 3.200. Beleza? Então, é um número grande, 3.200. Agora, se a gente está falando de um expoente negativo, a gente então vai retirar casas decimais à esquerda, vai fazer com que esse número seja pequeno. 0, se fosse aqui 10 a menos 3, não é o caso. Se fosse 3,2 vezes 10 a menos 3, a gente teria então 0,0032, ok? E esse expoente, então, sempre tem que ser positivo, porque é um número de casas decimais, não tem como a gente andar. Falei positivo, falei errado. Volta. Esse expoente tem que ser sempre um número inteiro. Não tem como a gente andar 2,5 casas decimais. Então, o expoente ou é 2 ou é 3. Não tem como ser um expoente quebrado, não, tá? Sempre expoente inteiro. E é sempre na base 10, porque a gente vai adicionar ou retirar casas do 10, né? Então, vezes 10 ou dividido por 10. Então, é sempre o 10 elevado a alguma coisa. Toda vez que tiver essa cara, é uma notação científica. Vamos ver um exemplo? Se a gente está falando de 3,2 vezes 10 a terceira, é um expoente positivo. O número real é 3,2, ou seja, está entre 1 e 9, tudo certo. A gente vai adicionar 3 casas decimais à direita, 3.200. Se for 3,2 elevado a menos 3, o expoente é negativo, ainda continua sendo 3,2, mas a gente adiciona casas decimais à esquerda. Então, 0,0032.
Mais um exemplo, se a gente está falando do número 420 mil, a gente poderia colocar 42, alguma coisa? Não, o número real tem que ser entre 1 e 9. Então, a única possibilidade é 4,2. Já que a gente vai colocar a vírgula, então, aqui no 4,2, deixa eu até indicar aqui, né? Já que a gente vai colocar o vírgula 2 aqui, e ele está aqui, né? Porque é 420 mil, zero. Então, a gente tem todas essas casas aqui decimais para andar. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vezes 10 elevado à quinta. É um número grande, então o número 5 é positivo. Se a gente está falando agora de um número muito pequeno, nós temos então o 5,2 é o resultado final, porque não pode ser 0,5 e nem 52. Tem que ser entre 1 e 9. A possibilidade é 5,2. Então, nós vamos andar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Como é um número muito pequeno, a gente está falando então de um expoente negativo. Então, 5,2 vezes 10 a menos 5. No final da aula, a gente tem mais experimentos, mais exercícios para falar sobre a notação científica. Vamos falar um pouquinho sobre as dúvidas de medida. Eu acho que é aqui que entra realmente esse nome de manipulação de dados. Porque aqui nós vamos falar de algarismos significativos. Lembra que aquele didato? Ah, você é um zero à esquerda, porque o zero à esquerda não conta. Justamente por isso, quando a gente está falando de algarismos significativos, eles têm importância. O zero à direita, ele tem importância. O zero à esquerda, nem tanto, né? O zero à direita desse 56,00 está me indicando que é um valor muito exato. Está me indicando que é um 56,00. Caramba, ele não usou uma régua, não. Ele usou quase um paquímetro. Ele tem certeza daquilo ali, né? Tá cravadinho ali, 56,00. Então, os zeros à direita têm importância, nos dizem o quão preciso, quão exato são esses números. Então, todos esses números aqui têm 4 algarismos significativos. O zero à esquerda, a gente não conta, né? Então, todos eles têm 4 algarismos significativos. Já esse número aqui, ó, vamos imaginar que a gente está querendo medir com uma régua qual é a dimensão desse objeto aqui, laranja, cor-de-rosa. Esse objeto, quando a gente vai na régua, a gente vai pensar que ele tem 2 centímetros corretos, tenho certeza que tem 2 centímetros. 2,2 também tenho certeza que é 2,2. Agora, 2,24, 2,25, 2,23, cada um que for medir vai ter uma incerteza. Então, essa incerteza é o último algarismo significativo. A gente está falando aqui do último algarismo, então, é sempre aquele duvidoso. Esse daqui, ó, ele está dizendo que é 56,00. Mas podia ser 56,01, 56,99. Então, é mais ou menos por aí a dúvida. Agora, esse aqui, ó, é o 24, é o número 4 que é a incerteza. E aí, como o Bruno falou, né? Um micrômetro ou um paquímetro tem erro de mais ou menos 0,02. Esse 0,02 é justamente essa incerteza. Então, eu estou falando que aqui pode ter mais 0,02 ou menos 0,02. Então, essa incerteza é o que diz esse paquímetro aí, né? Já a régua, então, a gente sempre vai indicar aqueles dois valores que eu tenho certeza. 2,2, todo mundo que for medir vai enxergar esse 2,2. Às vezes você vai colocar 2,20, 2,25, 2,28, ainda está ali dentro, né? Então, esse último algarismo é aquele duvidoso. Além disso, temos os arredondamentos de números.
Por quê? Tudo que for menor que 5, a gente arredonda, fica o número que tá, né? Tudo que for maior que 5, a gente arredonda para o próximo. Então, se for 0,152, a gente arredonda para 0,15. Tudo certo. 0,156, a gente arredonda para 0,16. Tranquilo também. Mas e se esse número que a gente está arredondando é 5? Aí a gente tem uma regrinha. Se o número antes dele for ímpar, a gente vai adicionar uma unidade. Se o número antes dele for par, a gente mantém. Então, 0,115 se torna 0,112. 0,12. Se for 0,125, a gente mantém o 0,12. Então, essa é uma convenção para arredondamentos. Beleza? Vamos ver alguns exemplos? Se for, então, 1423,5, número anterior é ímpar, arredondamos para 1424. Ponto 7, beleza? Arredondamos para cima, né? Se for o último número ali, o 1, a gente simplesmente tira ele, porque é um número abaixo de 5. 48,5. O 8 é par, então se mantém em 48. A gente não arredonda para 49. 920,5. O 0 consideramos par, então também se mantém 920. 69,5. Arredondamos para 70, porque o 9 é ímpar. E assim chegamos naquele conceito de precisão e exatidão. Exatidão é quando você acerta justamente aquele valor que você quer. Você acerta o centro do alvo. Precisão é quando você acerta várias vezes no mesmo lugar, que não necessariamente é o centro do alvo. Então, nesse primeiro desenho a gente tem tiros aqui que são precisos e exatos. Se a gente está falando desse segundo aqui, já são valores ali que são precisos, mas não são exatos. A gente está falando agora aqui de algo que está muito disperso, então não é preciso, mas é exato, está chegando ali no valor que a gente quer, que é o centro do alvo. E o último não é preciso e também não é exato. Beleza? Propagação das incertezas, Bruno, a gente não vai chegar nesse ponto, não. Mas pode ser interessante de trazer na próxima aula qualquer coisa, porque realmente a gente vai somando essas incertezas, né? Então, já que é uma dúvida de vocês, a gente pode falar na próxima aula um pouquinho, sim, sem problemas, beleza? Mas hoje aqui na aula, o livro de vocês eu acredito que não fala disso, então pode ser que vale a pena se achar alguma informação importante ou uma forma de trazer para vocês bem sucinto, que não atrapalhe a nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês, então, propagação de incertezas. Beleza? Obrigada da dica, Bruno. Vamos fazer os exemplos para acabar a nossa aula de hoje? Algarismos significativos. Esse número, 0,3921,7520. Lembra? 0 à esquerda não conta, só 0 à direita. Então, nós temos 8 algarismos significativos, 4 antes da vírgula e 4 depois da vírgula. Notação científica, nós temos o valor de 3,9 vezes 10 ao cubo. Geralmente aqui, a gente acaba nessa notação científica arredondando esses valores. Não é regra, é uma convenção que geralmente, quando você quer representar em notação científica, você não está tão prestando atenção dos últimos algarismos ali, se é 20, 22 ou 24. Então, você quer saber mais a dimensão desse valor. Então, acabamos arredondando para, por exemplo, 3,9 vezes 10 a terceira. Mas tá tudo bem se ficar com todas essas 8 casas decimais, não tem problema. Já se a gente quiser arredondar para 5 algarismos significativos, aqui a gente tem 8. Arredondamos para, ou melhor, lá em cima tem 8. Aqui, arredondamos o 0, então, para 7. Para 6 algarismos, o 2 só cortamos ele. O 7 é um número ímpar,
então arredondamos do 7 para o 8. Já o segundo número é um número bem pequeno, zeros à esquerda não conta, mas nós temos 2 zeros depois da vírgula. Se eu disser que esses 2 zeros não contam, eu estou dizendo que o número é 12.850. Esses 2 zeros antes da vírgula, eles contam, eles são considerados, porque nós temos então que avaliar esses valores a partir do zero, a partir da vírgula. Então, na verdade, o ditado zero à esquerda não conta até a vírgula. Deveria ter esse adicional, beleza? Então, nós temos 7 algarismos significativos. Como notação científica, nós temos 1,2850 vezes 10 elevado a menos 3. Novamente, aqui poderia arredondar para, por exemplo, 1,3 vezes 10 a menos 3. E para arredondamento em 5 algarismos significativos, a gente então tira o zero último, arredonda o 8, continua sendo 8 porque o 5, então o 8 é par, né? E temos 5 algarismos significativos. Bruno, legal sua dica, vou trazer para a próxima aula um pouco dessa combinação dos erros de instrumentação de medida, propagação de incertezas. Vou anotar aqui já para trazer para vocês como curiosidade. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Nós falamos um pouquinho aí sobre essa propagação de dados. E, gente, fica a curiosidade para vocês pesquisar um pouquinho sobre as atualidades que estão acontecendo, como, por exemplo, da revista Nature. Então, parece que manipulação de dados é algo bem simples, né? Tranquilo, mas se usado de forma equivocada, pode sim gerar grandes transtornos. Espero ter ajudado vocês. Boa semana a todos. Na semana que vem a gente volta falando um pouquinho mais sobre química experimental na nossa disciplina aí. Semana que vem, quarta aula já. Estamos chegando já quase na metade do módulo, hein? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada da companhia e bom descanso.